Boa tarde, aqui é a professora Cláudia e nós vamos dar continuidade com os nossos estudos sobre verbo. Então, eu tinha falado com vocês na outra aula sobre o que significa verbo, às vezes ele significa ação, às vezes ele significa estado, né? Ele é uma das classes gramaticais que mais sofre, né, mudanças, né? Aí eu coloquei as roupinhas aqui. Então, ele em relação ao tempo, né? Nós temos presente, as coisas acontecem no hoje, passado e futuro. Tá? Ele se modifica, né, ele troca essas roupas aqui também, mas ele troca também em relação ao número de pessoas, que nós vamos estudar na outra aula, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho para vocês verem como que é. Né? Quais são as pessoas? Eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Mas isso daqui nós vamos ver separadamente, tá? Hoje nós vamos ver como é que o verbo se movimenta em relação ao tempo. Então, releia a seguir os textos observados, observando os verbos em destaque. Então, vamos ver se ele está no presente, no passado ou no futuro. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, Senhora Chapeuzinho Vermelho. Esse verbo, ele está no presente, está escrito aqui, mas ele também aparece no passado, quer ver? Por exemplo, hoje, nós escrevemos hoje. Está no presente, no dia de hoje. Mas, ó, hoje, ontem, nós escrevemos uma carta, sei lá. Então, acho que aqui, né, gerou um pouco de dupla interpretação, tanto no escrevemos como no informamos, que eles colocam aqui como resposta presente, está certo. Agora, informamos a mesma coisa. Se eu tivesse que escrever a mesma coisa, hoje informamos tudo. Ontem, nós, né? Quem que informou? Ontem, informamos as pessoas. Então, tanto esse verbo quanto o outro, eles dão essa ideia de presente, mas também dão a ideia de passado, que é diferente do nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino. Então, veremos é um tempo futuro. Por exemplo, nós veremos tudo em poucos dias. Então, aqui realmente ele está no futuro. Aqui no presente poderia ser passado. O que vai definir isso daqui é o contexto, tá? Vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu estou com outro software de apresentação, então eu estou ainda levando baile aqui, tá? Os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque eu não uivo tanto assim. Se queixam, é a mesma coisa. Eles quem? Os vizinhos, eles, ela, você,
vocês se queixam. O verbo queixar-se. Porque eu não uivo, eu uivo. Se fosse passado, eu uivava, mas não é o caso. Então, tá correto. Os dois verbos aqui, queixam e uivo, eles realmente estão no tempo presente. Sou terrivelmente maltratado. Presente, correto. Eu sou. Se fosse passado, eu era. Se fosse futuro, eu serei. Não está correto. A ideia de uma fuga passou-me pela cabeça, passado. Porque se fosse presente, seria a ideia de uma fuga passa-me. Mas, como é passado, é passou-me. Tenho paciência que eu estou ainda aprendendo a mexer com esse software. Bom, vamos reler esse texto aqui. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui touca branca. Acho que não é o meu esporte predileto, mas foi o esporte da minha mãe. Bom, então vamos ver. Ver se eu consigo pegar uma caneta para anotar. Aqui, ó. Eu sei. Se fosse presente, aqui, eu sei está no presente e o é. Acho que é, senão seria acho que era. Se fosse passado, eu sabia nadar. No passado, pratiquei, eu fui, porque eu não sou mais touca branca. E acho que é o esporte predileto. Acho que não é o meu esporte predileto, mas é o da minha mãe, né? E foi o da minha mãe, não é mais, né? Então, aqui nós temos presente, sei e é, pratiquei, fui e foi no passado. Muito bem. Nós vamos reescrever o trecho passado, que nós vimos aqui, que passou, né, na outra página, como se a menina contasse um fato muito habitual. Eu sabia nadar, então vamos passar tudo para o... Eu estou aprendendo a mexer no software, vocês me perdoem, tá? Vamos ver se vai. Eu sabia nadar e até o ano passado praticava natação 2 vezes por semana, mas sempre era, porque não é mais. Acho que não é, né? Como estava no texto passado, meu esporte predileto, mas tinha sido, aqui a gente tem uma locução, um verbo auxiliar e um principal. Este aqui é o principal, este aqui é o auxiliar. Forma uma coisa só, o esporte predileto da minha mãe. Agora nós vamos reescrever no tempo futuro os verbos destacados na frase de Sam. É difícil imaginar, será difícil imaginar, ou vai ser, mesma coisa, uma locução verbal. Né? Dois verbos formando uma ideia só, um auxiliar, o outro principal. Fui bastante moderado. Serei. Vou ser. Eu tenho outra locução aqui. Eu quero pegar a caneta e eu levo o baile aqui às vezes. Preciso ter paciência. Precisarei ou vou precisar. Por azul aqui. O que isso representa em anos caninos e o que isso representará ou vai representar. A mesma coisa.
é uma locução verbal aqui, ó. Aparece às vezes. Então, verbos são palavras que alteram a sua forma, isto é, sofrem variações para indicar tempo, presente, passado e futuro. As pessoas do verbo, que será na próxima aula, aqui eu pedi até o exercício número 3, eu vou adiantar um pouquinho, nós vamos trabalhar com pronome, tá? Eu espero que na próxima aula eu já domine melhor esse software, estou levando muito baile. Então, quem são as pessoas do discurso? Essas daqui, ó, eu, tu, eles, nós, vós, eles. Então, nós vamos ver isso daqui na outra página. Tá? Na mesma página, 128, que a gente foi até o exercício 3, e agora o número 1, nós vamos começar da 28 em diante, tá? É isso daí, tá bom? Espero que vocês me desculpem, porque eu estou realmente levando uns bailes aí. Um beijo e na próxima aula, quem sabe eu já esteja melhorzinha, tá? Tchau, tchau.